Salve, salve! O projeto Dia do Médico do Jornal do Médico, neste ano de 2024, traz a temática Medicina, um propósito de vida. E em caráter especial, a gente vai trazer um tributo em memória ao Dr. Darival Bringel de Oliveira. E para isso a gente está recebendo o grande amigo, Dr. Valmir Pontes, ele que é médico, amigo do Dr. Darival por mais de 30 anos, sem se falar que é presidente da Unimed Sertão Central do Ceará e atual presidente também da CSPAR. Dr. Valmir, muito obrigado por estar conosco nesse momento tão especial para poder falar sobre o Dr. Darival. E eu lhe abro aqui uma pergunta. Como é que vocês se conheceram? Havia aqui a Federação do Ceará e eu era o presidente da Unimed Sertão Central. E na época, o Dr. Darival era presidente da Unimed Fortaleza e a gente já sabia a importância, o grande trabalho que ele tinha feito de construir não só o prédio da Unimed Fortaleza, mas o hospital. E engraçado é que nós apoiávamos um lado político e o Darival era de oposição. E sempre nas reuniões a gente sentava e conversava e tal, e o Darival sempre vinha com Ari, e eram posições antagônicas. E a gente começou a notar que as coisas podiam melhorar e podiam tomar outro rumo. E, com todo respeito ao que a gente apoiava, o Darival tinha um projeto mais longo, mais estável e principalmente de sustentação à classe médica. E a gente chegou a um acordo e nós começamos, fui o primeiro presidente das Singulares a dar apoio incondicional ao Darival. E nós começamos a campanha política e o Darival tinha saído da Unimed Fortaleza e nós começamos a conversar com cada um dos presidentes e mostrar o projeto. O Darival tinha um projeto muito arrojado e inovador para a Federação do Ceará e nesse trabalho de convencimento de pessoas altamente esclarecidas e pessoas que conheciam como era que funcionava o sistema de saúde suplementar, nós fomos conseguindo adeptos e o Darival com muito jeito. E o Darival tinha uma característica, ele era muito objetivo. E toda a vida ele não falava em propostas mirabolantes, ele falava em coisas simples que podiam ser feitas e dizia como fazer. E a gente sabia que uma coisa é você dizer como fazer, outra coisa é você ter feito e dizer, eu vou repetir isso. Então o exemplo dele era muito mais forte do que as palavras. E nós conseguimos formar uma maioria e elegemos o Dr. Darival presidente da federação. E na época ele formou uma diretoria com todos os outros diretores do interior, que não acontecia na diretoria anterior. A gente respeita muito a diretoria anterior, mas infelizmente houve uma necessidade de mudanças, e onde o Darival pegou a inteligência, a expertise, o conhecimento de cada diretor das singulares do interior e trouxe para a federação, porque a federação representava o estado do Ceará. Perfeito. E ele era muito a favor da interiorização. E ele dizia, olha, eu nasci no Saboeiro, e ele sempre brincava que uma das coisas que o Saboeiro tinha era que ficava a 7.000 quilômetros de Nova York. O cara podia até não saber onde era Saboeiro, mas sabia que era 7.000 quilômetros de Nova York. E ele dizia, olha, na época a mortalidade infantil era muito alta, tinha diarreia que matava criança, tinha a tuberculose, tinha tuberculose, tinha tudo, não tinha esse sistema de vacina. Então eles se achavam predestinados. E depois a gente foi ver que ele não se achava, não, ele era um predestinado. É legal. E depois que vocês se elegeram na chapa, né, vocês começaram o trabalho na federação com aquele olhar mais voltado para o interior, que era justamente o que o senhor pontuou. Ele pensava algo mais Ceará, já que a federação ela era do Ceará. Era uma federação e ele precisava ter o fortalecimento, a capilaridade. Uma das grandes diferenças do sistema Unimed para os outros operadores é a nossa capilaridade. Perfeito. Onde você for no Ceará, onde você for no Brasil, tem alguém atendendo pela Unimed. O Brasil deve ter 5.400 municípios, eu acho que nós estamos em 85% de todos os municípios. E o Darival, ele tinha uma ideia muito interessante acerca do sistema Unimed. Ele tinha uma coisa chamada profissionalização. E ele estimulou a todo mundo fazer pós-graduação. Aí nós fomos fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, todo o curso ele patrocinava, ele criou um sistema de educação continuada aqui na federação, que a gente começou com curso de inglês. E era engraçado, e eu era o superintendente, juntamos a Miriam,
E ele disse, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Ele tinha uma brincadeira que ele dizia, se for para estudar, até curso de balé a gente paga. Curso de balé, corte e costura. Muito legal. E nós começamos com uma coisa simples. De meio-dia a 1h era quem tinha o inglês básico. De 1h às 2h era quem tinha o inglês mais... intermediário, né? Era mais elevado. E quando a gente viu que havia uma procura muito grande e uma receptividade dos funcionários, o Darival decidiu ser mais ambicioso. E nós começamos a formar, colocar auxílio de educação para as pessoas fazendo curso de graduação. Ou seja, foi adotado efetivamente como uma política dentro de educação continuada junto aos seus colaboradores. Porque, olha, o ser humano é a medida de todas as coisas. E se você quer mudar as pessoas, se você quer mudar o mundo, mude as pessoas. Se você quer mudar uma instituição, mude as pessoas. E o Darival apostava muito nisso. E ele começou a formar, pegamos o pessoal que não tinha graduação, e aí ele a federação dava uma ajuda de custo. E nós começamos o pessoal todo se graduar. Tinha gente que tinha só o 2º grau, começaram a fazer faculdade, começaram a fazer mestrado, começaram a fazer pós-graduação. E hoje a Unimed Ceará com certeza, a federação no Brasil que tem o maior número de graduados, pós-graduados e doutorados. Tudo isso pelo estímulo que ele tinha, que você melhora as pessoas, você melhora as empresas. Ele apostava muito nas pessoas e como ele tinha razão, nós nunca tivemos, o turnover era muito pouco, porque as pessoas sabiam que o valor agregado de como ele tratava as pessoas e como ele estimulava as pessoas agregava valor ao trabalho. Então nós nunca perdemos nenhum funcionário. Às vezes eles podiam até ter uma proposta de trabalho melhor lá fora, mas eles sabiam que aqui tinha um acolhimento, eles sabiam que aqui as portas do Darival eram abertas, era um sorriso alegre que o Darival chegava, conversava com cada funcionário, conversava do mais simples ao mais graduado, e a cara dele era aquela mesma, tranquilo, alegre, transmitindo paz, transmitindo segurança e principalmente confiança. Perfeito. Eu queria que o senhor contasse pra gente, entre vários momentos que o senhor viveu com o Darival, qual foi aquele que mais lhe marcou? E que, além de ter lhe marcado, o que ficou muito assim evidente de que esse é um homem predestinado. Quando ele começou a conversar com a gente, começou a dizer o propósito da federação, como ele pensava a federação e como ele ia fazer e com quem ele ia fazer a federação. E isso nos deu uma confiança muito grande, e o momento da eleição aqui foi muito complicado. Houve uma situação de dificuldade que a Unimed do Brasil mandou pessoas de fora, mandou um advogado, e foi uma reunião muito tensa, e o Darival com calma, com tudo, nós conseguimos, e ele ganhou, depois foi afastado por uma questão da justiça, da liminar, e a gente ficou trabalhando de novo, e quando ele teve ganho de causa, quando ele voltou, ele teve uma posição muito bonita, ele nunca teve revanchismo, ele nunca perseguiu ninguém, ele respeitava a todos, e mesmo quando ele chegou, ele manteve todos os funcionários, manteve tudo, eu nunca vi o Darival ter assim uma caça às bruxas, vamos dizer assim, uma atitude de perseguição, ou de antipatia, dizer que fulano não é do meu lado, que ele sabia, ele tinha uma confiança tão grande, com pouco tempo que o cara conhecesse, ia ficar do lado dele. Então ele era um sujeito que era um cara que ele extrapolava a confiança. E ele não era arrogante, ele era, pela simplicidade, ele conseguia tudo que ele queria, porque ele era um cara que transmitia muita alegria, transmitia segurança e principalmente firmeza de propósito. Ele tinha um propósito. E o saber por que fazer é que convence as pessoas. Verdade. Bom, para a gente poder já aqui caminhar para o final, o Darival, ele, junto ao sistema Unimed, ele fez grandes feitos, né? Na Unimed Fortaleza, construiu a sede, implantou o Unimed Urgente, né? Que foi o primeiro programa de urgência, né, do mercado privado de saúde, vamos dizer assim. Implantou a construção do Hospital Regional da Unimed, que até hoje é o maior de todo o sistema no Brasil. Olha, a gente está falando algo de possivelmente quase 30 anos do Hospital da Unimed Fortaleza. E quando veio para a federação, ele remodelou, né, o funcionamento do sistema Unimed, implantando um modelo de gestão e que algumas singulares acabaram se transformando em prestadores de serviço para poder ter
maior sustentabilidade no negócio. E avançando nesse trabalho, né, construiu o hospital lá no Vale do Jaguaribe, a Policlínica do Pecém, enfim, dessas idealizações que você sempre foi também o braço direito do Dr. Darival. Qual o que mais lhe marcou de participar da concepção do projeto, de participar da ideia, da discussão, do convencimento? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de acompanhar o pensamento dele, porque algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de pensar, outras pessoas têm uma capacidade muito grande de realizar. O Darival fazia as duas coisas, certo? Então você tinha que ter muito jeito para acompanhar, porque ele pensava muito na frente. Então, olha, para você sair daqui do Nordeste e ocupar um cargo de chefia a nível nacional, não é fácil. Verdade. E principalmente o Darival, com aquele jeito dele de cearense, os caras brincavam lá que ele falava russo, mas ele falava pelos atos. Então ele foi uma das primeiras pessoas. Bom, primeiro construiu esse hospital, o Hospital da Unimed é uma importância tão grande que a população do Ceará sabe o que significou quando veio a pandemia. Como a gente teve um hospital, e o Dr. Elias fez um trabalho muito bom, mas porque tinha uma ferramenta que o Darival tinha deixado. Exato. E quando o Darival começou a fazer o Hospital da Unimed, o pessoal reclamava que o estacionamento era grande, que era isso, que era aquilo. Hoje está vendo que é pequeno. Exatamente. E ele tinha uma brincadeira que dizia, o mesmo trabalho de pensar pequeno é o mesmo trabalho de pensar grande. O Darival toda a vida pensou grande. E depois a gente começou a ver a dificuldade das cooperativas com um pequeno número de usuários. Exato. E nós começamos a fazer o repasse da carteira para a federação. E a Unimed Sertão Central foi a primeira, de forma organizada e contratualizada, a passar a carteira para a federação. No começo criou uma certa animosidade, as pessoas não entendiam, mas depois esse modelo foi exportado para todo o Brasil. Verdade. Inclusive a Agência Nacional de Saúde veio aqui para saber como era que isso acontecia. E o Darival sempre se antecipou e foi um modelo de sucesso que hoje o sistema Unimed no Brasil copia tudo que o Darival já pensava. E depois o Darival pensou numa holding, que também era uma coisa inovadora no sistema. E ele pensava numa empresa que pudesse cuidar da parte de investimento, que não tivesse a regulação da Agência Nacional de Saúde. Aí criou a CSPA Investimentos, fizemos um hospital junto com os médicos lá na Jaguaribe, né? Foi criado lá na Ibiapaba, na Policlínica da Unimed Sobral. Foi em Crateús, houve um investimento grande lá no pronto atendimento, no próprio hospital. Então a CESPA era a parte pensante da execução do que a Unimed do Ceará precisava fazer de investimento. E o Darival, toda a vida ele pensou muito na frente. E quando ele chegou lá, ainda hoje eu participo do Conselho de Administração da Unimed do Brasil, e todo mundo lembra do Darival. E quando teve o passamento, que eu levei o livro, e eu me surpreendi que várias pessoas exigiram, não pediram não, exigiram o livro do Darival. Porque ele teve um momento muito marcante lá, inclusive os funcionários. Ele tratava muito bem os funcionários, teve um que ele chamou e deu a casa dele aqui para a pessoa vir passar as férias, e isso era uma coisa que ele conquistava todos, daquele jeitão dele, de tratar bem, de cativar e principalmente respeitar. Sim. E ele foi uma pessoa, por exemplo, eu devo muito da minha formação, de muito do que eu aprendi com o Darival. A gente começou aqui, os médicos não têm noção de gestão. E aí eu tive que ir para a Fundação Getúlio Vargas, todos os diretores, ele não exigia, mas ele incentivava, e todo mundo fez curso de gestão. Fizemos curso, estive agora na Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma imersão no Vale do Silício, indicado pelo Darival. Então, ele estimulava tanto a mim, o Bastos, o Nonato, o Dr. Carlos Arcanjo, todos, ele estimulava que a gente tinha que aprender, e era uma coisa tão natural que a gente fazia questão e trazia em proveito da empresa. E ele foi uma pessoa que formou pessoas. O Darival formou liderança, ele deixou um legado muito grande em cada um da gente, não só na vida profissional, mas como na vida pessoal, da maneira como ele tratava a família, da maneira como ele amava os netos, como ele respeitava os filhos. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. E quando você aprende vendo alguém que faz
e que lhe é Exato. muito significativa, eu devo muita coisa, eu devo ao Darival. Maravilha. Só para a gente poder encerrar, já estourou aqui um pouquinho o tempo, porque falar de Darival a gente tem que passar aqui horas e horas e horas, essa é a grande verdade. Uma frase, né, definindo o Darival na sua vida. Eu não sinto a falta do Darival, eu sinto a presença dele. Ele era a simplicidade que funcionava. É isso aí. Vamos ficando por aqui. A gente volta já no próximo episódio trazendo mais novidades do mundo da medicina e saúde. Lembre-se de acompanhar o nosso site jornaldomédico.com.br e também as redes sociais com o perfil Jornal do Médico. Até o próximo episódio.